Nesse vídeo eu tenho o objetivo de te apresentar o que é o método MHI. O método que vai te ajudar a dormir bem. Mas não somente isso. Eu estou falando de dormir bem todos os dias. E também de acordar descansado, com mais disposição para trabalhar, estudar e fazer o que você gosta. Além disso, de ter mais energia para poder passar o tempo com sua família, com seus filhos, brincar com seus netos, conseguir realizar suas tarefas sem cansaço e, o melhor de tudo, sem precisar tomar remédio para isso. Então, se você tem vontade de transformar as suas noites ruins em noites boas, pegar no sono em poucos minutos e dormir 7, 8, 9 horas direto sem ficar acordando no meio da noite, fica até o final do vídeo, eu tenho certeza que isso vai ser bom para você. Mas como eu sei que você já deve ter chegado aqui com a ansiedade a mil, querendo logo saber do que se trata, vamos fazer algo que te acalme, para que você possa chegar até o final dessa aula. É um exercício de respiração bem simples. Vou fazer aqui e você repete aí. Esse exercício é chamado de método 4-7-8. Primeiro, você vai puxar o ar pelo nariz e pela boca por 4 segundos. Agora, você vai segurar por 7 segundos. E por último, você vai soltar o ar pela boca por 8 segundos. Agora que já estamos mais relaxados, vamos começar. Primeiro, você precisa saber para quem é esse método. Esse método ele foi basicamente criado para quem tem a rotina que não te deixa dormir bem, pois te obriga sempre a dormir tarde e acordar cedo. Por exemplo, quando você trabalha e estuda, ou trabalha em escala 6x1. Além disso, esse método é para quem sofre com ansiedade e quando chega à noite não pega no sono por causa das preocupações, a mente não desliga, o corpo está deitado, mas a cabeça continua no trabalho e nos boletos. Esse método também é para quem toma remédio para dormir, seja de vez em quando ou todos os dias, e já não consegue mais ficar sem eles, pois já se tornou dependente ou está se tornando dependente. Você até dorme, mas acorda com aquela sensação estranha de cabeça pesada, corpo mole, sem ânimo algum. E no fundo, você sabe, você não está dormindo, você está pagando. Você que toma Zolpidem, Clonazepam, Fluoxetina ou até Dramin. Além disso, esse método também é para quem acorda muito durante a noite e algumas vezes não consegue dormir de novo. Você até dorme, mas é como se o seu sono fosse picado, leve e desconfortável. Você acorda no meio da noite, olha para o relógio, tenta voltar, mas o sono já foi embora. Esse método também é para quem passa noites inteiras acordado, rolando de um lado para o outro, tentando dormir, mas o sono não chega. E quando finalmente consegue dormir, já está quase na hora de acordar novamente. A pior parte não é nem o cansaço, é a frustração. É ver o tempo passando, fazer as contas na cabeça e pensando, se eu dormir agora, eu ainda tenho 3 horas até acordar. O pior de tudo é você ver o dia amanhecendo sem ter descansado nem um pouquinho. Além disso, eu preciso dizer para quem esse método não é. Esse método não é para você que acredita que vai vencer a insônia sem esforço algum. Você vai precisar se comprometer a aplicar o método MHI para que você consiga dormir bem. Também não é para quem está buscando algum tipo de pílula mágica ou milagrosa, disfarçada de suplementos alimentares. Sabe aquelas que ficam te prometendo que vai acabar com a sua insônia instantaneamente? O método que eu ensino, ele não vai te tirar de um remédio para te colocar no outro. Mas onde e quando surgiu esse método? Deixa eu te explicar como eu cheguei a esse método que mudou a minha vida e as minhas noites de sono. Na verdade, a minha história com a insônia começou muito cedo, aos 16 anos para ser mais exato. Foi em 2008, quando eu consegui o meu primeiro emprego como menor aprendiz. Eu comecei a trabalhar em uma fábrica aqui perto de casa. E o mais engraçado, na portaria daquela fábrica tinha uma frase bem grande escrita: "Hoje é o primeiro dia do início de minha nova vida." E sim, foi verdade. Foi ali que muitos dos meus problemas começaram. Como você deve imaginar, eu tinha 16 anos, era menor aprendiz. Logo, eu ainda estudava. Do nada, a minha rotina mudou para acordar às 4h30 da manhã e ir dormir somente à meia-noite. Todos os dias era assim. Eu trabalhava até às 6 e estudava na parte da noite. E isso se repetiu por 8 anos. Quando eu saí do ensino médio, eu fui para os cursinhos. Dos cursinhos para a faculdade. E sempre acordando às 4h30 da manhã e indo dormir à meia-noite.
Essa rotina já foi mais que o suficiente para eu desenvolver uma ansiedade generalizada, junto com a insônia. Imagina comigo, todos os dias essa rotina por tanto tempo seguido. Eu passei a dormir mal e fora as noites que eu passava quase que em claro, minha vida consistia em ficar esperando o final de semana para tentar descansar. Isso acabou afetando várias áreas da minha vida. Minha saúde, tanto física quanto mental, foram afetadas. Eu já não tinha disposição para fazer mais nada e vivia extremamente ansioso. O meu trabalho também foi afetado, pois eu não tinha a mesma atenção. Eu não conseguia fazer coisas simples sem me estressar ou sem me cansar. Eu me lembro de uma vez que a minha chefe chamou a minha atenção me dizendo: melhora essa cara e vê se para de andar arrastando seu pé, parece um zumbi. E se isso não melhorar, eu vou ter que te dispensar, porque você não está mais rendendo. Sinceramente, aquilo acabou comigo. Talvez a pior parte foi que a insônia afetou também a minha vida familiar e o meu convívio social, tanto com família quanto com amigos. Eu não queria fazer nada, apenas queria ficar quieto no meu canto, sem ninguém me perturbando. Eu me lembro de quando eu tinha festas e reuniões de família, eu preferia ficar em casa, sem fazer nada, para tentar dormir ou descansar. Mas no fim, nada disso dava certo e eu continuava mais e mais cansado. O pior de tudo é que eu não tinha a mínima noção do tanto que isso me afetava, pois uma das coisas que a insônia fez comigo foi me deixar apático e insensível. Mas teve um momento em que tudo isso mudou. Mais exatamente em 2016. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava sentado com minha mãe e irmãos e resolvemos ver algumas fotos antigas em um notebook. A minha mãe tinha costume de salvar essas fotos em cartões de memória. E nesse momento que eu percebi como a insônia me fez mal. Eu percebi que passando pelas fotos, eu não estava em quase nenhuma foto de família desde 2008 até ali. Todas as festas, todos os encontros, na infância da minha irmã mais nova, eu não estava lá. Ou eu estava trabalhando, ou eu estava em casa cansado, tentando descansar, pois estava exausto demais e estressado demais para estar com a minha família. E foi ali que eu percebi que eu precisava mudar as coisas. Eu não poderia mais continuar do mesmo jeito, pois eu já imaginei que perderia mais e mais momento longe da minha família e longe das coisas que realmente importam. Foi aí que eu decidi melhorar a minha ansiedade, mas principalmente a minha insônia. Porém, os médicos somente me indicavam remédios e calmantes. E eu confesso que eu não queria tomar remédios para dormir por conta dos efeitos colaterais e da dependência que isso me gerava. E quando eu fui para os livros, tudo que eu encontrava sobre o assunto parecia ser tão técnico e tão abrangente, mas eu comecei a notar alguns padrões e estruturar esses padrões que eu havia observado. Foi pensando nisso que eu juntei todos os pontos práticos e objetivos de tudo que eu aprendi sobre como vencer a insônia. Esse foi o ponto-chave. Eu vi que com menos teoria e mais prática e aplicação, eu conseguia finalmente dormir bem. E isso mudou tudo. Tudo que eu aprendia, eu anotava, quando dava certo e quando dava errado. Quando eu percebi, eu tinha um método muito simples e prático em minhas mãos, porém muito poderoso. Quando eu apliquei isso, com algumas poucas semanas, eu já notei que eu conseguia dormir bem, eu já não acordava mais no meio da noite. E o melhor de tudo, eu consegui deixar todos os remédios que eu tomava. Com base em tudo isso, você deve estar se perguntando, o que é o método MHI? Antes eu preciso te dizer o que não é o método MHI. Este método não se trata de remédios, pois eu me lembro bem, quando eu usava os calmantes para dormir, eu não melhorava. Por dentro eu me sentia mais calmo, porém aquilo era apenas algo muito passageiro, era algo que passava muito rápido. E quando acabava o efeito, a minha vida continuava a mesma e a insônia continuava da mesma maneira. Agora vamos começar a entender o que é o método MHI. O método MHI é basicamente uma fórmula onde M mais H mais I é igual a sono, ou seja, mudanças mais hábitos ocultos mais indução é igual a noites de sono. Por isso eu também chamo de a fórmula do sono. Começando por mudanças. Primeiro você vai precisar fazer um mapeamento de mudanças, onde nós vamos encontrar alguns dos principais erros que você está cometendo e nem sabe, e quando encontrarmos, iremos aplicar as soluções para cada um destes erros. Imagine como se fosse uma casa, onde você tem alguns vazamentos que estão nos canos dentro da parede. Eles não estão evidentes,
mas quando a conta chega, você percebe que existe um problema. Agora você precisa encontrar estes vazamentos para depois reparar, correto? É basicamente o que vamos fazer aqui. Você não percebe os erros que comete até a insônia chegar. Agora precisamos encontrar esses erros e corrigi-los. O nosso objetivo nesse ponto é te fazer chegar em algo que eu chamo de modo zero. E o que é o modo zero? É basicamente o modo onde você resolve os principais pontos das principais áreas da sua vida que estão tirando o seu sono. São 3 áreas que nós vamos aplicar as mudanças. São as mudanças pessoais, as mudanças de ambiente e as mudanças circunstanciais. Começando pelas mudanças pessoais, que são as mudanças que dizem respeito ao seu corpo. Detalhes que muitas vezes passam batido durante seu dia a dia, e essas mudanças envolvem como você lida com o tempo, com horários durante o dia, a sua alimentação e como adequar isso durante o seu dia, e algumas mudanças na sua rotina. Além disso, também vamos tratar das mudanças ambientais, que são as mudanças que envolvem a sua casa, ou seja, todos os aspectos de espaço físico que influenciam o seu sono, tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Isso envolve iluminação. Nós vamos chegar em algo que eu chamo de modo caverna. Esse é o modo onde você prepara a iluminação da sua casa, apropriando o seu ambiente perfeito para dormir. Estímulos sensoriais, também nós vamos tratar, como som e temperatura, e a rotina dentro do seu quarto. Você vai estabelecer o seu quarto como o território exclusivo do sono. E o terceiro, que são as mudanças circunstanciais, que são ajustes na mente, nas emoções e na forma com que você lida com a sua rotina interna. São as mudanças mais sutis, mas extremamente poderosas, porque a insônia geralmente começa na mente antes de afetar o corpo. Nesse ponto, nós vamos lidar com a ansiedade pré-sono, onde vamos criar uma rotina de desaceleração para diminuir a hiperatividade mental antes de dormir. Vamos tratar também dos pensamentos sabotadores de sono. Vamos corrigir os mitos que mantêm a sua insônia viva dentro de você e tirar elas da sua mente. Nós vamos lidar também com a sobrecarga emocional, vamos identificar pensamentos repetitivos e gatilhos de preocupação e também tratar de estresse acumulado do dia a dia. Vamos ver como não levar a mente e o trabalho para a cama. Feito o mapeamento das mudanças e os ajustes, você vai passar para a fase dos hábitos ocultos, que é a parte H do nosso método. Voltando à analogia da casa, imagine que você fez os reparos nos canos d'água, porém ainda tem um problema na fiação elétrica, que também vai precisar de reparo. Esses são os hábitos. Nós precisamos ajustar tudo na casa para que ela fique perfeita. Nessa parte também existe um mapeamento, onde nós encontramos 4 tipos de hábitos, que são hábitos sabotadores, hábitos de ansiedade pré-sono, hábitos de rotina noturna e hábitos de armadilhas. Os hábitos sabotadores são os hábitos comportamentais, atitudes que você muitas vezes toma no automático, que afetam diretamente o seu sono. Dizem respeito a como você lida com eletrônicos durante a noite, horários que você escolhe para dormir e quanto tempo você fica na cama. Os hábitos de ansiedade pré-sono são hábitos mentais e emocionais, fatores internos que geram insônia por agitação, ansiedade ou estresse mental. Aqui você vai lidar com as preocupações antes de dormir, a culpa e obsessões que você leva para a cama. Além disso, temos os hábitos de rotina noturna, que são hábitos que envolvem preparação diária para o sono, que envolvem tanto horário quanto constância. Se você não tem um horário para dormir, aqui nós vamos estabelecer e você vai ver como isso é importante para o seu sono, mas tudo isso só é eficaz se tiver a preparação correta. E por último, os hábitos de armadilha. São os hábitos de crença, aqueles que você se acostumou sem saber e inconscientemente realiza, como por exemplo, acreditar que dormir pouco é normal. Depois que você já fez as mudanças que precisava, ajustou os seus hábitos, você provavelmente já vai estar dormindo bem melhor, pois estes 2 pontos já te forçam a dormir.
Porém, caso ainda você sinta alguma dificuldade para dormir, ainda existe um terceiro ponto do método. Este já é o ponto emergencial, quando a ansiedade não te deixa dormir bem. Essa é a fase das medidas de indução, que é a parte mais simples do nosso método. Porém, unidas às outras duas, se torna muito poderosa. Essa fase inclui 3 tipos de exercícios: os exercícios respiratórios, musculares e os de visualização. Dentre os exercícios, nós temos uma técnica que os militares americanos utilizavam para dormir quando estavam em campo de batalha. Se funcionava com eles que estavam sob grande pressão e grande ansiedade, vai funcionar com você também. Mas agora que você já entendeu tudo sobre como funciona o meu método, você tem a oportunidade de ter acesso à fórmula do sono. Pensa bem, nesse momento você já tem o conhecimento sobre tudo o que você precisa para acabar com a insônia, mas precisa de um plano de ação e um mapeamento de tudo o que você precisa fazer daqui para frente. E na fórmula do sono, você tem tudo o que você precisa. Eu basicamente pego a sua mão e eu te entrego todo o mapeamento de mudanças, hábitos e exercícios de indução. Agora me diz, o que te afasta do objetivo de ter mais noites de sono realmente boas? De realmente dormir bem por 7, 8, 9 horas seguidas sem acordar durante a noite e no outro dia você vai acordar completamente descansado. O que te impede de finalmente parar de ficar cansado, estressado, triste, ansioso por causa da insônia? O que te impede de deixar de tomar remédios para dormir, que te deixam mais cansado e te fazem ter noites e dias horríveis? Sabe o que te impede? O medo. Talvez você pense, e se eu não conseguir me comprometer? O método é extremamente simples. Tudo o que eu notei quando eu tinha insônia foi com o objetivo de criar um método mais fácil e objetivo. Eu não tenho tempo para assistir o curso. Eu fiz questão de deixar o curso rápido e objetivo, para que o consumo seja muito rápido e o resultado também. Além disso, você pode assistir em qualquer lugar, basta ter um celular e acesso à internet. Faz muito tempo que eu tenho insônia, não funciona para mim. A verdade é que pode fazer 1 ou 20 anos que você tem insônia. A fórmula do sono funciona para todo tipo de insônia, da mais leve até a mais grave. Talvez você pense também, eu tenho medo de investir por causa do valor. O valor do curso é menor que 2 frascos de remédio por mês, mas sem nenhum efeito colateral. Me diga, quanto tempo custa ter insônia? Mas e se eu não gostar? Caso você não goste do conteúdo, você tem até 30 dias para pedir o seu dinheiro de volta. Basta me enviar uma mensagem que eu faço o seu estorno. E a gente continua amigo do mesmo jeito. Agora eu tenho uma pergunta para você. Até quando você vai viver assim? Dormindo mal, deixando isso afetar o seu humor, ficar sempre cansado e ansioso. Até quando você vai ficar dependendo de remédios para dormir, mesmo com todo o desgaste que ele te causa? Até quando você vai deixar isso prejudicar os seus relacionamentos familiares com um amigo? Hoje, você pode tomar a decisão de dormir bem, de uma vez por todas. O que você tem em mãos é algo extremamente poderoso que vai mudar a sua vida. Tudo o que você precisa fazer é clicar no botão abaixo e entrar para a fórmula do sono. E pode ter certeza, eu vou te ajudar. Era isso que eu tinha para dizer. Então, eu te vejo do outro lado.